Fechamos a semana com um mercado bem interessante, bem forte. Nosso Ibov aí recuperou legal, fechando na tampa da nossa resistência, 120.518, né? A máxima dessa semana foi 120.372, ou seja, chega muito perto de testar a máxima do ano e quem sabe aí romper. Tem uma região de resistência, né, um pouco mais para cima, nessa casa dos 121.600, mas basicamente o caminho ficaria aberto até os 125.300 lá, certo? Bom, o dólar, né, por outro lado, o dólar segue para baixo, tinha formado um fundo no semanal que não foi confirmado, anulou essa semana. O caminho está aberto para testar os 4.750, mas como vem acumulando bastante nessa região, eu acredito que se fechar abaixo do 80 aqui, 4.780, ele vem inclusive para perder os 50. E aí a gente começa a ter um suporte mais para baixo, só no 4.543. Então, o dólar segue em tendência de baixa, assim como o Ibov segue em tendência de alta. O que eu esqueci de falar do Ibov, né, no semanal aqui, é que a média de 9, olha só como ela vem dando esse suporte. Está muito afastado aqui das outras médias no semanal, porque o mercado pegou força a partir de março, né? E então, assim, até esse é um dos motivos, possivelmente, desse mercado ter ficado lateral aqui, para dar tempo de dar aquela aliviada na pressão compradora e tal. A gente vê que o estocástico deu uma corrigida, uma leve corrigida, só que já virou para cima, o que starta então uma condição de continuar subindo, tá? Só que estamos em resistência, tem que tomar cuidado com isso. Não é porque virou para cima que tem que sair comprando aí sem saber muito o que está fazendo. O índice financeiro também, esse já renovou a máxima, segue forte, fechou aí a semana com 3,5 de alta. E o índice de consumo ainda bem mais atrasado em relação ao financeiro e ao Ibov, né, de maneira geral aí, mas assim, também está perto da máxima do ano, tudo, mas ainda tem resistências muito mais para cima para chegar. Então tem um caminho mais interessante até para tentar mandar aí nas próximas semanas e meses, né? Aqui são os papéis que eu tinha colocado no último vídeo de ações para semana. Só passar com vocês aqui a situação. BPAN continua válido, né? Tá topo em resistência por indicador. Banrisul confirmou aqui com um gapzinho de baixa, né? No, na semana, mas fechou no ponto ainda, ou seja, tá aí. Aí temos JHSF que não confirmou o topo, foi 5,20 a mínima da semana passada e 5,20 a mínima dessa semana, então não confirmou também, continua válido, mesma situação de Banco Pan. E aí MDIA sim, né? MDIA chegou aqui a perder a mínima da semana passada, só que eventualmente quem vendeu tomou stop, porque o papel subiu interessante aí, né? O Dontoprev tem esse topo do semanal que não foi confirmado, mas a gente entrou na operação no gráfico diário, né, para swing trade, já deu parcial e acabou voltando um pouco aí na sexta-feira, fechou um pouco pesado, mas ainda assim a gente já está sem risco nessa operação, né? E aí Pfizer lá nos Estados Unidos que confirmou o fundo também no semanal, ó, divergência de alta, fundo bem interessante aqui esse movimento que a Pfizer fez. Beleza, galera? Então, basicamente, deixa eu ver, só media foi o que deu stop, né? Beleza, faz. O que mais me chamou a atenção aí, analisando o gráfico semanal, né? Foi Tesla. Aí, uma ação lá fora, tem a BDR também que a gente pode ficar de olho, mas Tesla formou aí um engolfo de baixa em resistência gráfica aqui, ó. Um sinal não tão interessante assim para quem está comprado, né? Claro que, e olha só como tem situações aqui bem interessantes. Ó, o alvo do pivô do semanal tá batendo justamente nessa região que a Tesla tá enroscada. Então, assim, quem tiver comprado no papel e não fez parcial, na minha opinião, se perder os 255,80 faça, tanto, não importa se for na BDR aqui também, né? A BDR tem outros valores, claro, né? Cadê? Tesla 34. Aqui. Na BDR também, ó, no semanal. Então, perdendo os 38,16, faço uma parcial.
porque pode vir uma correção um pouquinho mais pesada aí por causa desse padrão, tá? Então formou um engolfo de baixa tanto na BDR quanto lá na ação dos Estados Unidos, listada lá na bolsa de Nasdaq, tá? Cuidado, galera. É, assim, só merece atenção. Não tô falando que é para vender nem nada, né? Eu acho que o sinal é muito mais para quem está posicionado, apertar stop, gerenciar um pouquinho melhor a operação, né? Do que normalmente deixaria correr, do que necessariamente para entrar em desespero ou já entrar vendendo numa situação dessa, tá? Bom, e aí, falando um pouco das criptos, a gente tem as criptos também, Bitcoin, né, principalmente mais lateral. Então, teve aquela comprinha do gráfico diário que aconteceu essa semana, não andou, mas tá no preço basicamente. Ethereum também mais arrastado aqui, Binance Coin tem aquele fundo no semanal que está tentando andar também, não consegue. Esse é um problema, né? Porque poderia ter corrigido já essa pernada de baixa. Se fica acumulando aqui, é um padrão de continuação, né? Continuação da última pernada, ou seja, seria para baixo. Mas também deu uma compra no gráfico diário. Não está andando, infelizmente. Mas é isso. Mas uma outra cripto aí que me chamou bastante atenção agora que eu estava analisando é Solana. Solana no gráfico diário hoje, tá? Tá formando um fundo que starta até uma compra no rompimento da máxima aí, só que só depois que fechar esse candle, né? Fecha às 21 horas do Brasil. Então, depois das 21 horas, se romper a máxima de hoje, Solana poderia dar uma compra no diário, mas no semanal tá deixando um topo em resistência. Então, aqui é aquela situação que cada um opera do jeito que quer, se é que ninguém é obrigado a operar, né? Também não precisa fazer nada, mas o semanal falando uma coisa, que seria só uma correção também, né? Uma correção saudável, só que em resistência, e o diário, por enquanto, mostrando outra, né? Então tá nessa briga aí, muitas pessoas não gostam de operar numa situação dessa, eu entendo perfeitamente, tá? E aí, Cardano, ó, já confirmou o fundo semanal, deu parcial e etc. Ripple, que veio testar a região aqui, né? Na verdade, o US$ 1, que é uma região de resistência, mas esse topo de março, ele também é um topo importante, né? Então tá deixando um topo no semanal aqui de Ripple, tá? Aí as outras criptos estão tudo muito parecidas, assim, sem nada interessante pra gente. E entrando no mercado americano, a gente percebe a força que eles estão, né? Então segue uma puxada muito forte para cima. Às vezes formam aí uma semaninha de correção, depois já volta a subir forte. Olha como após uma correção, o movimento ganha força, né? Na semana seguinte fecha um corpo de candle forte. Não dá para saber até quando vai isso, mas é interessante a gente acompanhar essa formação que tem feito. Graficamente falando, no semanal, pode criar um topo nessa região de resistência dos 4.550, tá? Mas o caminho está aberto para testar a máxima histórica, né? Então tá bem interessante aí de acompanhar o gráfico semanal do S&P. E Nasdaq, aqui fechou uma semana mais pesada, né? Fechou aí, acho que na mínima da semana. Não, foi bem perto da mínima, mas não foi na mínima exatamente. Também tá bem, assim, caminho aberto para a máxima histórica, mas por causa dos balanços aí que tem saído lá no mercado americano, né, das ações, mexeu, beleza. Quem sabe, né? É aquela situação em que o número ou um balanço aí de algumas empresas ajude a entrar uma correção um pouco maior no mercado, né? Para ganhar força e continuar essa escalada para cima, porque não é legal, não é bom, tecnicamente falando, essa pernada de alta aqui não ter uma correção. Precisa ter correção, é necessário para ter mais chance de permanecer na tendência. Porque se sobe direto, é aquele movimento muitas vezes que do mesmo jeito que vai e volta, né? Então, quem já é meu aluno ouve bastante eu falando sobre isso, tá? E aí temos aqui a Alemanha que confirmou o fundo do semanal. A Alemanha segue firme, né? Já renovou a máxima histórica recentemente aí. Então segue firme, ó. Deu uma enroscadinha aqui, é verdade, mas nada demais por enquanto. Segue aí na tendência, tá? O petróleo Brent conseguiu, né? Sempre que
sempre. Recentemente, né? Desde março desse ano, que vem testando a casa do 71,5 aqui, vem segurando e agora, assim, essa semana formou um inside bar em uma regiãozinha chata, né, de resistência, que é esses US$ 82. Se romper isso, o caminho está aberto, graficamente falando, está aberto para chegar na perto de 87. Então, assim, seria o ideal, só que a gente não pode negar o fato de que deixou uma formação de topo, né? Então, cuidado, tá? E aí, minério aqui nos Estados Unidos, formação de topo em resistência também. Nosso EWZ tá forte lá, perto da máxima do ano, bem parecido com o que o Ibov fez. E aí, a China que tá nesse enrosco, né? Desenhei esse triângulo aqui no gráfico diário, segue nesse enrosco aí sem muita definição do que quer fazer. Aqui o minério Iron Ore cotado lá na China fechou uma semana aí um pouco mais tranquila, né? Uma semana aí negativo, mas bem pouco negativo e segue subindo, sem movimento muito técnico também, mas segue subindo. Então, paciência. Não tem muito o que a gente fazer, não. Eu estou bem interessado, né, em Vale, pegar alguma coisa em opção, mas não tá tão simples também. O papel não vem deixando sinais interessantes aí para pensar, né? Ou para eu recomendar uma compra em opções, né? Então, por enquanto, eu vou ficar quietinho, eu acho. Quem é da comunidade vai saber se eu mudar de opinião, né? Mas eu fiquei de olho na Petro também essa semana e quando eu recomendei aí a trava de alta, andou bem já, assim, né? Bem longe da parcial, etc. Até a trava é justamente por isso, quando a gente não imagina que o papel vá andar com tanta força, que ele vai mais subindo devagar, né? Nesse caso, que a gente acredita que é para cima, então a gente quer que a Petro suba, não precisa subir todo dia, vai subindo devagarzinho, porque se eu achasse que ia entrar muita força, muita volatilidade, eu teria que entrar seco, né? Travado não ia adiantar nada. E só para mostrar aqui para vocês, ó, o fundo que Solana tá fazendo, testando esse topo como suporte, a Mima aqui 17 também, formando esse fundo e pô, tem um caminho bem interessante, mas não esqueça que no semanal tá deixando uma formação de topo, certo? Obrigado aí por terem assistido o vídeo. Um bom restinho de domingo para vocês. Que a gente faça mais uma excelente semana aí. Tamo juntos. Valeu. Fui.